A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui na nossa aula explicativa. E nessa aula aqui eu quero mostrar para vocês qual que é a ideia do nosso treinamento Dominando a Harpa Cristã. E me fala aí, você que sempre teve um sonho de aprender a tocar violão, você que sempre teve essa real necessidade, você que viu essa necessidade de estar aprendendo a tocar violão para poder servir na igreja, servir aí nos encontros, nas reuniões familiares, até você mesmo que tentou alguma vez desistiu no meio do caminho ou nem chegou no meio do caminho, eu quero falar para você que é possível sim você aprender a tocar violão, propriamente os hinos da harpa, e mesmo que você não tenha dom, eu também não tinha o dom, até eu começar a dar meus primeiros passos, eu adquiri esse dom que hoje, aliás, eu adquiri esse talento que muitos chamam de dom, mas tudo teve um trabalho no início, tive que me esforçar, tive que aprender e estudar também, como vocês vão fazer daqui para frente. E a ideia do nosso treinamento Dominando a Harpa Cristã é fazer com que você que é um iniciante, você que não sabe nada de violão, comece a tocar seus primeiros louvores, que você tenha a disposição de estar tocando no culto. Como assim? Você vai aprender ali os 5 acordes que a gente chama de cajete, e com esses 5 a gente vai explorar o máximo de hinos possíveis. A primeira ideia é que você amplie seu repertório. Digamos que cada igreja tem um culto no domingo, na terça, na quinta e no sábado. Então a gente vai ter aí 4 cultos por semana. Vamos colocar aqui 3 hinos para cada culto. Vou colocar por baixo. Tem igrejas que cantam mais. Então eu tenho 12 hinos por semana. E no mês eu totalizo para 48 hinos por mês. E eu te pergunto, você sabe 48 hinos para você tocar assim no culto durante um mês sem repetir nenhum? Porque nossa harpa cristã, ela tem mais de 600 hinos. E a pergunta que eu faço é essa, você sabe pelo menos 20? Eu sei que a resposta é não. Por isso a ideia do curso Dominando a Harpa Cristã. E por que eu perguntei se você sabe 48? Porque às vezes você sabe só 4 ou 5 e aí você quer repetir esses hinos, todo culto tem que tocar esses mesmos hinos. Imagina a gente escutar esses mesmos hinos nesses 16 cultos durante o mês. A própria palavra diz, cantai um cântico novo ao Senhor. Mesmo que o hino é o mesmo, mas é interessante que você varie o hino ou coloque uma roupagem nova, que é um dos assuntos que eu abordo aqui no Dominando a Harpa Cristã. Tocar o mesmo hino de maneiras diferentes. Pode tocar mais rápido, mais lento, mais com o estilo de adoração ou mais com o estilo ali mais celebrativo. Se você não sabe o que é isso dentro da comunidade, tem muitas sacadas aí que vai fazer você escolher seu repertório de maneira que atenda às necessidades da igreja. Mas voltando aqui mais um pouquinho, a ideia é, você não sabe nada de violão, você vai aprender 5 acordes e a gente vai começar a trabalhar um hino, 2, 3, 4, 5, 6, de maneira que você consiga tocar na igreja ou tocar aí nas reuniões sem estar repetindo tanto. E a ideia é essa, que você comece e amplie seu repertório. Porque na minha visão, na minha concepção, ninguém está pronto para fazer nada. Você tem que começar a fazer no processo que você começa a se desenvolver. Às vezes você sabe alguma coisa, sabe pouco, sabe tocar uma e tem vergonha, sabe tocar 2, 3 e tem aquela vergonha ou se sente inútil para poder estar servindo na igreja e você nunca toca. O meu conselho para você é que você aprenda uma e já comece a tocar, mesmo que esteja com dificuldade, é no caminho que você vai estar desenvolvendo as suas habilidades. Nessa questão harmônica, o primeiro passo é você aprender os acordes básicos do cajete. Depois, você vai aprender um pouquinho mais no intermediário. Você vai aprender sobre acordes maiores e acordes menores e vai aprender a colocar na música. E no modo mais avançado, você vai estar aprendendo a fazer reharmonizações
cadência 2-5-1, que o pessoal já se tornou famoso aí nos hinos da harpa, entender como que é e saber usar na música. Cadência 2-5-1, reharmonização, acordes diminutos, acordes alterados e tudo mais. Agora na parte rítmica, né, que para mim é mais importante do que você aprofundar tanto na parte harmônica, é você aprender a identificar os ritmos de 2 tempos, que é a marcha. Você saber identificar o ritmo de 3 tempos, que é a valsa. O de 4, mais conhecido hoje como pop rock. E o de 6, conhecido como cestina. Eu vou pegar o violão aqui e vou dar uma palhinha. Já estou com o meu violão aqui. E para que você entenda o que é um ritmo de 2 tempos. Primeiramente, o mais conhecido que é o 15, né? Ó, quão cego e perdido vaguei, longe, longe. E como é que funciona esse sino de 2 tempos? É o 2 mesmo, ó. Então a ideia do curso é quando você escutar isso aqui, ou então quando o cantor pedir esse hino, você já saber que é um hino de 2 tempos. Ritmo de 3 tempos, nós temos aqui a valsa, uma famosa. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de luz jaspe e as ruas de ouro e cristais. Percebe que é 1, 2, 3? Agora o pop rock. Vamos voltar lá no hino 15. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe, meu Salvador, mas o céu ele desceu. Percebe que os hinos que a gente toca com 2 tempos também não consegue variar isso para 4 tempos. E os de 3 tempos a gente consegue variar para 6, que é o que eu vou estar fazendo aqui agora. O hino 1, Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar, Ele nos dá fortaleza, ricas bênçãos sem par. Percebe que o de 6, que é a cestina, ela já soa diferente, ó. Beleza? Então tudo isso vai ser trabalhado dentro da nossa comunidade. Voltando aqui a falar um pouquinho sobre a parte harmônica, o que é que você vai aprender de harmonia dentro dos módulos? Primeiramente é o cajete. O que é o cajete? O dó, o lá, o sol, que é o G, o mi, que é o E, e por último o ré, que é o D. Essa é a primeira parte. Você vai aprender a tocar todos os hinos que está na proposta do curso, de forma simples, usando o cajete. Depois, de maneira mais intermediária, você vai aprender a usar os acordes menores de cada tonalidade. Por exemplo, tom de sol é sol, lá menor, si menor, dó maior, ré, mi e o fá meio diminuto. Nessa ideia intermediária, a gente já vai colocar esses acordes que muitos usam como acorde de passagem ou até mesmo um acorde de intensidade mesmo. Vou usar aqui o exemplo aqui, ó. Plena paz e santo gozo em ti, ó meu Jesus, pois eu vi tua morte sobre a cruz. O que eu já usei nela aqui? Já usei o Mi menor e o Lá menor. E essa ideia nós vamos aplicar para todos os hinos, certo? Você vai aprender iniciar, você vai aprender o intermediário e, por último, o avançado. E o que é que entra no avançado? O avançado já é o acorde minuto, já é cadência 2-5-1 que você pode estar usando. Como é que eu posso aplicar? Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu
cadência 2-5-1, preparação para Dó, preparação para Mi. Então assim por diante. Resumindo, o iniciante você vai aprender os acordes básicos, que são o cajete. Quando a gente passa para o intermediário, você vai estar aprendendo sobre campo harmônico, que é adicionar as notas menores juntamente com os acordes maiores que você já sabe. O terceiro passo é reharmonizar. A gente vai estar aprendendo as cadências 2-5-1, que é muito usada e fica muito bom em hinos da harpa. Acordes diminuto, meio diminuto, acordes alterados, com nona, com sétima e muito mais. Ok? E por que eu posso afirmar para você que o Dominando a Harpa Cristã no Violão é um dos cursos mais completos, porque ele é voltado especificamente para a harpa cristã. No contexto aqui mais simples, é de acordo com aquilo que você vai usar na congregação, aquilo que você vai usar no culto, especificamente com o propósito de usar no culto. Por que eu falo isso com tanta propriedade que esse curso vai te ajudar? Porque eu já passei pelos mesmos problemas que você está passando. Eu já quis tocar e colaborar na igreja e eu já quis me sentir útil, só que na época eu não tinha alguém que me ensinasse assim diretamente o que eu precisava. Mas vou voltar um pouquinho atrás aqui. Na época que eu converti, eu já tocava violão. Eu já tinha um conhecimento, inclusive eu já sabia tirar as músicas de ouvido. Que essa é uma proposta interessante aqui para a nossa comunidade, que eu dou dicas e te ensino, vou te levar até o ponto de você conseguir tirar uma música de ouvido. Mas voltando aqui, para você entender, eu já tinha essa facilidade para poder tirar músicas de ouvido. Quando eu converti, eu tive que adaptar o meu estilo de tocar aos estilos de música da igreja, porque até então eu não conhecia os estilos de música da igreja, se tratando de hinos da harpa. Não conhecia essa musicalidade de hinos da harpa. Nessa época, a gente não tinha YouTube, pelo menos na minha região aqui não tinha YouTube, não tinha internet. Era muito difícil estar aprendendo com rapidez aquilo que você precisava aprender para ontem. Então a gente tinha que ficar perguntando a um e outro ali que sabia tocar os hinos. E no meu caso eu precisava estar esperando os dias de culto para poder ver o pessoal tocando e tentar absorver alguma coisa. Isso demorou muito tempo para mim poder estar aprendendo ali 3, 4 hinos ali, estar tocando. Então demorou muito tempo. Embora eu já sabia tocar, já tinha habilidade com o violão, já tocava música no secular, só que a igreja era outra linguagem. Então assim, hoje o conhecimento é mais rápido, hoje se você abrir o YouTube hoje, você vai ter várias pessoas ensinando os hinos da harpa. Só que não é tão direcionado como o Dominando a Harpa Cristã. Alguém ensina de um jeito, ensina um hino ali específico, em um tom. Aí você precisa trocar de tom para estar tocando na sua igreja, você não sabe como é que faz, não consegue estar tirando de ouvido e muito mais. E aí o que eu fiz que realmente mudou a questão de hinos da harpa, que eu pude melhorar? Eu consegui um CD que tinha 200 hinos da harpa originais. Hoje a gente já consegue no YouTube, mas na época era uma novidade tremenda. Então eu consegui comprar esse CD que tinha, se eu não me engano, era 200 músicas tocadas nos tons originais e o pessoal cantando ali e tudo mais. O que eu fiz? Eu comecei a pegar as músicas mais clássicas, a numeração dos hinos mais clássicos, tipo o hino 1, o hino 2, 3, que geralmente cantavam na igreja, e comecei a estudar essas músicas. E assim eu aprendi, como eu já conhecia sobre ritmos, essa questão para mim não foi tão difícil. Mas eu vejo que hoje muita gente tem dificuldade em identificar ritmos. E o que eu fiz? Comecei a estudar e fui pegando as músicas mais tocadas durante os cultos, durante o mês, e fui montando meu repertório. E passou pouco tempo, eu já sabia praticamente todas as músicas que se tocavam nos cultos. Na marcha, na valsa, na guarânia, na balada 6x8, pop rock. E beleza, tudo bem. Fui tocando e aí eu comecei a desenvolver. Fui tocando em outras igrejas. Até que certa vez, visitando outras igrejas, eu pude perceber que há uma falta tremenda de músicos nas igrejas.
Então a gente ia, tocava, o pessoal gostava, e o pessoal começou a me perguntar se eu dava aula. E eu até então nunca tinha pensado em dar aula de violão, né? Mesmo tocando bastante, eu não tinha pensado em dar aula. Até que eu vi uma real necessidade de treinar novos instrumentistas, porque a obra é grande, a seara é imensa e os ceifeiros são poucos. Então eu comecei a dar aulas de violão. No início eu não tinha uma boa didática. Muitos esbarram nesse problema que é saber tocar, mas não saber ensinar. Então eu tive que desenvolver a minha metodologia. Que quando se trata de hinos da harpa ou de qualquer outra música cristã, que você já precisa tocar para poder colaborar, você não precisa aprender muita coisa de início. Basta você aprender ali o cajete, são 5 acordes, que você já consegue tocar seus primeiros hinos, você já consegue construir o seu repertório. Então eu comecei a dar aulas aqui na igreja. Comecei na nossa igreja, depois passamos para outras igrejas e realmente foi muito bom. Muita gente aprendeu, se desenvolveu, e não foi só apenas violão. Esse curso aqui é especificamente para violão, mas teclado, bateria, baixo, canto também. Foi uma época muito boa. Hoje aqui na cidade a gente tem vários discípulos que começaram aqui conosco e hoje tocam na igreja, servem na casa do Senhor, ampliam a obra e também ensinam mais pessoas. E com a intenção de ajudar outros ministérios que também têm falta de músicos, que precisam urgentemente de violonistas, nós resolvemos criar esse treinamento para ajudar você, para você somar aí na sua congregação, ajudar seu pastor, ajudar a sua congregação e adorar o Senhor com excelência. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o conteúdo do nosso treinamento. No módulo 1, você vai aprender tudo que é relacionado ao instrumento. Você vai aprender sobre o braço, sobre tipos de violão, sobre tarraxas, sobre rastilho, quantas cordas tem o violão e, posteriormente, o uso da mão esquerda, a mão direita. Para quem é direito, a mão esquerda faz acorde, trabalha no braço do violão, e a mão direita trabalha na boca do violão, fazendo as questões rítmicas. E posteriormente, ainda no módulo 1, você já vai estudar um pouquinho sobre o hino de 2 tempos, que é a marcha, hino de 3 tempos, que é a valsa, hinos de 4, pop rock, e sextina, balada 6/8, que é ritmo de 6 tempos. Então, já no módulo 1, você já tem um avanço terrível, digamos. Você já vai aprender muita coisa. Partindo para o módulo 2, nós vamos pegar os hinos que são em marcha e você vai formar seu repertório aplicando o ritmo marcha nesses hinos. E você já vai aprender a identificar quais são os hinos que são em marcha. Partindo para o módulo 3, seguimos a valsa, a mesma ideia. Aprenderemos hinos que são tocados em 3 tempos, que na nossa linguagem valsa. Módulo 4, pop rock, hinos em pop rock. Módulo 5, baladas 6/8, que são os hinos em sextina. São aqueles hinos mais arrastados, bastante clássicos da nossa harpa. E o módulo 6 é um presente que eu estou entregando para você, é um brinde exclusivo, que você vai aprender a aplicar na harpa o ritmo reggae, o ritmo guarânia e também corinho de fogo, que são variações que você pode estar usando no decorrer ali do seu aprendizado. Quando você tiver dominado os ritmos de 2, de 3, de 4, 6 tempos, vai ser interessante você partir para esses outros ritmos, e eu já deixo de bônus para você entender como é que funciona o reggae, como é que funciona a guarânia, o corinho de fogo, que é a mesma coisa, é um ritmo conhecido como forró. A gente fala corinho de fogo, mas é a ideia de um forró. E lembrando que para cada hino da harpa que você vai estar aprendendo, vai ter lá um modo iniciante, um modo intermediário e um modo avançado, ok? E quais são os benefícios de você estar adquirindo o nosso treinamento, de você estar vindo participar da nossa comunidade, dominando a harpa cristã? O que você recebe? Todas as aulas em vídeo, que
que você pode estar assistindo tanto online ou também offline. Tem a opção de você baixar as aulas no nosso aplicativo e estar assistindo aí, se em alguma eventualidade você esteja em um lugar que não tem internet. Você vai receber backtracks. O que é isso? São áudios que você pode estar baixando para você treinar, tanto do violão quanto áudios em bateria, o acompanhamento da bateria para você entender como é que funciona o violão e a bateria, para você trabalhar essa parte rítmica. Você pode contar com o nosso apoio pelo WhatsApp. Qualquer dúvida que você tiver, você pode estar nos mandando uma mensagem e falando a sua dúvida. E o mais interessante é que o nosso treinamento tem atualizações constantemente. E agora eu te pergunto, é um treinamento top ou não é? Não é tudo aquilo que até o momento a gente tinha falta de um curso voltado 100% para a harpa cristã, voltado 100% naquilo que realmente temos a necessidade. E mediante essas todas as explicações, mediante esse direcionamento, mediante a sua necessidade de estar se aperfeiçoando ou estar iniciando aí nessa jornada de aprender para melhor servir a sua igreja, ou você que precisa se desenvolver, ou você que precisa se desenvolver para melhor servir o seu ministério, eu te convido para você vir fazer parte da nossa comunidade Dominando a Harpa Cristã. É um investimento que você está fazendo no seu ministério. E eu quero te falar uma coisa aqui. Às vezes nós investimos em instrumento. Você vai comprar um violão aí que de entrada ele custa 400, 500 reais. Ou você quer pagar num violão intermediário 1.000, 1.500 reais. Achando que por o violão ser um violão bom, que o seu som também vai sair bom, que você vai ser um bom músico só porque você tem um bom violão. E na verdade não é assim. O que você precisa é de conhecimento. Você precisa investir em conhecimento. Porque se você não consegue tirar som em um violão mais inferior, mais barato, um violão caro não vai resolver o seu problema. Então, invista em conhecimento, invista em você. E eu estou aqui para te ajudar. Esses longos anos que eu tive que garimpar muita coisa, tive que viver minhas próprias experiências, eu estou aqui agora resumindo tudo e colocando aqui um treinamento para você. Exclusivamente por esse preço que está aqui abaixo. Que dependendo da sua região, pode ser o preço de uma pizza, pode ser o preço de uma rodada de lanche aí com a galera do Ministério de Louvor. Eu quero que você pense um pouquinho, até hoje, o que é que você já investiu no seu ministério, que vai fazer seu ministério realmente ir para um próximo nível. A gente gasta dinheiro com tanta coisa, gasta dinheiro com roupa que você nem usa, aplicativos que você nem usa, gasta dinheiro com comida, tem te feito até mal. E agora eu te convido, eu te faço um desafio aqui. Se você adquirir o nosso treinamento, você tem 7 dias para você dar uma passeada. Você pode assistir todas as aulas, você pode passear pelo treinamento. E se por acaso você entender que o treinamento não é para você, tudo que eu falei aqui não faz sentido e o treinamento não vai servir para você, você pode até 7 dias após a compra, você pode estar pedindo o seu reembolso, você pode estar desistindo do curso e a gente devolve 100% do seu valor investido, ok? Mas eu confio na nossa metodologia e creio que isso não vai acontecer. Porque o que eu tenho para oferecer aqui no nosso treinamento é diferenciado e é 100% voltado naquilo que você precisa na sua igreja, ok? E eu espero ter sanado todas as suas dúvidas e se por acaso você ficou com alguma dúvida sobre o treinamento Dominando a Harpa Cristã no Violão, você pode descer até o final dessa página aqui, que tem o nosso contato aqui de WhatsApp. Pode chamar que a gente te atende e tira alguma dúvida aí, se ficou. Beleza? Mais um forte abraço, fica na paz do Senhor e foi muito bom estar aqui com vocês. Amém?